Salmo 51, verso 1 até o 7, que diz assim para nós: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falardes e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com ensope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus em nossos corações. Amém. Irmãos, sentai-vos. Então, a Bíblia diz, o salmista Davi também em outra ocasião, diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Eu tenho alguns pontos do mensagem de Mombrana aqui no tablet. Quando Mombrana fala para nós, e ele está disposto a se cometer um erro, claro, naquele mesmo momento, ele está disposto a confessar. Por mais simples que seja, irmãos, as coisas, nunca deixe qualquer sintoma do mínimo pecado ou máximo pecado, no máximo que for. É porque tem pessoas que pensam que pecado ruim é aquele que só aquele que trai, aquele que mente ou mata, né? Mas tem tantas coisas mínimas também que a gente tem que é errado aquilo. E temos que confessar aquilo também diante de Deus para que não tomar forma. Aquilo pode tomar um corpo espiritual maligno e te vencer. Então, qualquer coisa, por mais simples que for, você sempre tem que estar aos pés de Jesus, que nós ouvimos, né? Aos pés de Cristo e confessar. Confessei-te a minha maldade, o meu pecado, né? Salmista Davi diz. Tornando-nos filhos e filhas de Deus, ao confessar nossos pecados e aceitar esse sangue, amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não tem pecadinho, pecadão para ele, tudo é pecado, amém? E as nossas maldades, nossa iniquidade, fazem divisão entre Deus e nós, mas é por causa de nós. Nosso pecado, nossas falhas, faz isso, nos afasta diante de Deus. Aquele que me confessar, veja bem, diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Sempre na terra dar o testemunho de cristão. Confessar. Você é um cristão? Sim, sou um cristão. Amém? Tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão, que crê em Deus, que procura obedecer a palavra de Deus, tem vergonha, né? Mas um cristão verdadeiro, ele não envergonhará de Cristo. Amém? Porque se ele envergonhar agora, um dia Deus vai envergonhar dele também. E aí? Como é que faz? Então, ouça. Eu desejo confessar bem aqui, antes que eu siga ainda adiante. Irmãos, olha, vamos ser sinceros conosco. Eu gosto da expressão, porque isso é muito forte para nós. Não adianta nós tentar prosseguir quando estamos em falha em alguma coisa, em pecado em alguma coisa, e achar porque nada nos sobrevém e que nós temos que tocar o barco do jeito que está. Não faça isso. Não adianta, não prossiga assim. Mas antes, faça um exame na sua vida, veja como você está, se realmente você está cumprindo, se qualificando a todos os posicionamentos escriturísticos, os quais são exigidos de Deus para nós. E às vezes nós achamos que já está bom. Não, nós precisamos melhorar muito mais, né? Então, eu desejo confessar, diz o profeta, bem aqui, e hoje é o momento para isso, viu? Confessar diante de Deus. Culto de oração é para isso. Antes que eu siga mais adiante. Amém? Pondo a mão na cabeça, né? Tomando e pondo a mão na cabeça de um cordeiro morto. De um cordeiro, veja bem, de um cordeiro moribundo e confessar seus erros, aceitá-lo. Antigamente eles faziam isso como sacrifício. Mas o nosso cordeiro imolado na cruz do Calvário, e nós colocamos as mãos de fé. Amém? E cremos nisso. Você sabe que a fé que Deus deu a sanção
não foi a força que estava somente naquela guilhada, naquela queixada de animal, mas o braço de fé que golpeava. Amém? E Sansão foi um homem tremendo nas mãos de Deus. E cada um de nós, cada irmãozinho, cada irmãzinha, não importa, irmãos, creia somente em Deus e tenha esse braço de fé. Amém? O profeta diz que a fé tem cabelo no peito, a fé luta, vai para cima. A fé está firme tocante àquilo que Deus colocou ela para ser isto. Amém? Agora, muitas pessoas dizem o profeta que tem fé hoje e amanhã já não tem. Mas o que é que está acontecendo, né? Mas todos nós devemos confessar: Senhor, eu fraquejo nisso, fraquejo naquilo. Ó Senhor, tem as minhas debilidades, eu ainda faço isso, Senhor. Seja sincero, confesse diante de Deus. Nunca queira ser um santarrão, uma santarrona e viver através de uma coisa que você não é, tentar fazer aquilo. Mas todos nós, isso é para mim também, para a igreja toda, sempre lembrar que há um Deus justo e verdadeiro e quando nós devemos chegar diante dele e confessar. Amém? Que sentem que precisa confessar seus erros. Todos nós sentimos, irmãos, por pensamento, por falhas, erros, por olhares. Senhor, tem misericórdia de mim, devemos falar assim, né? Talvez você não errou contra sua esposa em um ato com alguém mais, ou vice-versa, mas você errou de outras maneiras, e precisamos acertar isso. Agora, quando você erra contra alguém, você deve acertar com a pessoa que você errou, amém? Quando é algo espiritual, ou se você fez os dois, acerta com a pessoa e depois vai acertar com Deus. Se é só com Deus, acerta com Deus, amém? Aleluias! Nós estamos aqui para isso. E os ouvidos deles estão aguçados e atentos, salmista Davi. Atenta, Senhor, inclina os teus ouvidos à minha súplica, à minha oração. Aleluias. Você pensa que Deus só ouviu Davi, não ouviu você? Não, irmãos, Deus ouve nós ainda hoje. Amém? E nós somos a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E quando nós falamos, e Ele está bem próximo ali para nos ajudar, você tem que crer, né? Então, que maravilha. Se Deus pode, e se Deus pede para isso ser feito, para confessar seus pecados, e assim por diante, e você o fez, então descansa. É Deus que pede. Você sabia, irmãos, se nós analisarmos por toda a palavra de Deus, nós sabemos que Ele requer isso de nós. Nunca achamos que já estamos abastados de Deus, não precisamos mais, já está bom, por causa de sermos abençoados, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas abençoadas que muito foram e hoje estão perecendo, né? Suas almas lá no inferno, porque não é só o fato de ser abençoados, amém? É o fato de ter o doador da bênção, aleluias! E se você recebe Deus, recebe o Espírito Santo, Ele está gemendo dentro de você, querendo que você seja melhor. Hoje você tem que ser melhor do que isso foi ontem. Se houver um amanhã, queremos que Deus nos ajude a ser melhores do que hoje. Porque amanhã nós não caímos nas fraquezas, caímos hoje. Nos erros de pensamentos, gananciosos e tudo mais, irmãos. São coisas que atrapalham a nossa caminhada. Mas eu creio que Deus pode nos ajudar, né? Quando nós possamos estar assim. Então veja, disseram, né? Jó, melhor confessar que é pecador. É melhor confessar. Jó confessou. Nós devemos confessar. Esse será um tipo, uma fitinha branca que lhe será enviada e as instruções de como confessar seus pecados primeiro. Amém? E obrigado como confessar, né? E obrigado, entre parênteses, depois, como confessar seus pecados. Vocês sabem que tem um lenço de oração e tem um dizer como vocês fazem. Não é pegar a torre de direita e achar que Deus é obrigado porque foi orado, não. Veja bem, essa Bíblia aqui é de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não obedecermos ela não vai agir na nossa vida também. Você pode ter Bíblia, morar numa casa feita de Bíblia e colar todos os tipos de salmo nas paredes da sua casa. O diabo não tem medo disso. Mas quando você crê na palavra, amém? Por isso o profeta diz que a diferença de um que serve a Deus e que não serve é a palavra. Não é nem mesmo pelos frutos. Talvez o ímpio pode, em parte, em algumas qualidades, ter até mais que você, mas ele não tem Deus, amém? E você tem Deus, por isso que você é bombardeado, açoitado, aí o diabo vem espreitar a você pelos cantos do caminho, mas prossiga confiante em Deus, amém? Deus abençoe a todos nossos irmãos e saiba disso,
Tudo, Deus tem um propósito por trás daquilo. Nenhuma folha cai sequer de uma árvore, não é para um propósito. Você sabe que a seiva está ali, ela morre, vem, desce esterco, sobe de novo pela a vida, né? Através da casca da árvore. Amém? E cada dia nós temos que ser levados ao matador, nós temos que morrer por nós mesmos e ressuscitar na bondade de Jesus Cristo. Todo dia, renovados pela palavra de Deus. Renova-me, Senhor. Amém?